presença do Heinz Beyer, que é técnico em eletrônica, e o Alexandre Tkotz, que é agricultor agroecológico. São 2 moradores da cidade de Indaial que fizeram uma viagem para o norte da Alemanha no mês de outubro para conhecer as origens, então, da cultura alemã, das suas origens, dos seus familiares e também conhecer um pouco mais sobre o bairro Warnow, que existe em Indaial e também na cidade de Bitzow, na Alemanha. Nós estávamos falando de uma avaliação que o seu Heinz pode fazer, né? Como é que foi para o senhor estar lá, conhecer de perto um local que não deixa de ser tão diferente quanto o Warnow aqui de Indaial? Como é que foi essa viagem para o senhor? Realmente, como já foi dito, né, foi além da expectativa, foi assim um sonho, digamos assim, né? Um sonho que a gente até custou assim para entender que isso é a realidade que a gente passou ali. E uma coisa que me chamou a atenção é assim, a receptividade do povo lá. Eu fiquei realmente muito surpreso. Sempre foi dito que o alemão é uma pessoa mais fechada, mais assim, não tão receptiva e coisa, mas eu tive a impressão contrária. Desde o primeiro momento que ele pisou na estação ferroviária, que a gente foi pedir informações, as pessoas logo se mostraram muito solícitas em querer ajudar, e principalmente quando souberam que a gente veio do Brasil, então aumentou aquela predisposição para ajudar. E principalmente quando souberam que a gente era do Brasil e que falava alemão, aí a surpresa foi maior ainda. Aí questionavam, mas como? Como do Brasil, se vocês falam tão bem o alemão? Então isso foi uma das coisas que a gente mais ouviu. Então isso surpreendeu a gente. Então a gente teve que explicar, né, que antigamente houve aquela imigração na década de 1850, que muitos desses nossos antepassados vieram daquela região, exatamente, e daí isso vem de família, que a gente tem guardado esse idioma, né? Então, aí para explicar para eles o porquê de a gente ainda se comunicar razoavelmente em alemão. Em alemão. É até uma questão que eu ia fazer para vocês, como é que foi essa questão das informações de língua mesmo, né? Exato. Porque quando a gente viaja, como vocês falaram, uma viagem assim pela primeira vez estando lá num país diferente, né? Querendo ou não é diferente a cultura, mesmo que tenha os traços alemães aqui, o povo lá vive um pouco diferente. Como é que foi então essa questão da língua? O inglês é também bastante falado lá ou predominantemente o alemão? Exatamente. O Alexandre se vira bem no inglês, né? Mas na Alemanha não foi necessário, a gente se comunicava no alemão mesmo, o Alexandre fala bem alemão também. Então, não é aquela perfeição, mas, claro, todo mundo entendia e a gente se entendia perfeitamente. Tanto é que tivemos esse sucesso todo. Ainda ao Warnow, né? Voltando ao Warnow, uma das semelhanças é o rio. Tem lá também um rio chamado Warnow, que nem o nosso, que nem Indaial. E ele realmente tem mais ou menos o mesmo tamanho e as mesmas características, aproximadamente. Certo. E eles também têm lá uma reserva ecológica, como nós também temos, o Alto Warnow está localizado dentro do Parque Nacional hoje, né? Eles lá também têm um Naturpark, um parque natural que está, grande parte desse rio, o Warnow lá está inserido nesse parque também. Uma das grandes semelhanças também. E a estrada de ferro, como já foi dito também, é uma semelhança, né? A questão, assim, para vocês, o que fica agora, a partir dessa viagem, qual a intenção de vocês em disponibilizar essas informações de alguma forma para a comunidade, para a Fundação Cultural? O que vocês estão pensando em fazer com essas informações arrecadadas na Alemanha? Eu posso ainda continuar? Sim. Eu diria que complementar o que o Alexandre falou, realmente isso fica à disposição da Fundação, do Arquivo Histórico, se isso tiver alguma utilidade, eu creio que sim. E eu acho que é um pontapé para iniciar uma pesquisa mais aprofundada nesse sentido. Tem muito a pesquisar, inclusive eu deixei assim, com o seu Rostman lá, um tipo de compromisso de manter contatos futuros
para irmos pesquisando de ambos os lados. Nós aqui, ele lá também, ele se predispôs a fazer algumas pesquisas e nos deixar a par do que ele vai descobrir lá sobre a semelhança, a relação que nós temos aqui com essa região de lá. Porque a gente sabe que, por diversos dados que a gente tem, que uma grande maioria de nossos imigrantes vieram justamente daquela região norte da Alemanha, da região do Pomerânia, né, Mecklenburg-Vorpommern, onde a gente fez aquelas pesquisas. E seu Alexandre, também queria te questionar a questão, como é que você percebe a cultura lá da Alemanha, do povo alemão, em relação à arquitetura, a esses traços históricos e tradicionais? Eles mantêm as mesmas tradições que a gente tem aqui, as festas alemãs, os clubes de caça e tiro, que são originalmente alemães. Como é que o senhor vê isso na Alemanha e aqui no Indaial, aqui no Brasil? Como é que o senhor percebe essa questão? Olha, aqui na nossa região, a gente tem a grata felicidade de poder dizer que essa cultura, ela se mantém preservada. Né? Então, a nossa sociedade de caça e tiro do Varno, lá em Indaial, ela existe desde 1873. Nós, na viagem na cidade de Bitzel e no bairro do Varno, da Alemanha, a única coisa que nós conseguimos registrar foi um local onde pessoas têm essa atividade de dar tiros, né? Mas o que existe por trás, aquela tradição, então isso não acontece mais. E não existe mais aqui o clube em si, né, de caça e tiro. Bom, você pergunta sobre a questão da cultura, da arquitetura em Chaimela, etc. Então, veja, para nós foi assim motivo de muita alegria a gente ver que eles têm, na cultura deles, um grau muito elevado de cultivar e preservar esse patrimônio arquitetônico tão antigo. Né? Então, eu estava contando para você antes sobre um incêndio que aconteceu no século XVIII, na cidade de Bitzel, e que destruiu com todas as construções em Chaimel, na área central histórica da cidade, restando apenas uma, né? Tudo foi restaurado. Né? E essa uma, ela data de 1589. Então, quando você fica diante de uma construção com toda essa idade e que ela está intacta, então realmente surpreende. Né? E aí eu só queria dizer uma coisa, em relação a essas informações que foram trazidas, eu tenho assim um pequeno sonho que eu quero ver se no ano que vem eu consigo realizar. Qual seria essa? Que é fornecer esse conteúdo de informações para a escola básica Gustavo Barroso, que fica lá no bairro, na minha comunidade. A gente torce, então, para que esse sonho torne-se realidade em 2012. A gente também fica à disposição, né, de colaborar de alguma forma na preservação dessa história, né, visto que também a imprensa alemã abriu as portas, né, para os nossos amigos brasileiros e indaialenses de coração, não sendo naturais da cidade, mas os recepcionaram muito bem. A gente agradece a participação, então, dos historiadores, vamos dizer assim, o seu Heinz Beyer e o Alexandre Tucotz, da cidade de Indaial, que fizeram essa viagem maravilhosa e disponibilizam aí as informações para a comunidade de Indaial, especialmente da comunidade do bairro Warnow.